Pois é, já estamos ao vivo e em mais um Encontros e Convidados, essa ideia que eu projetei aqui para o canal Concierge, o canal da Gadelli Concierge Experience, e eu tenho adorado fazer e convidado pessoas incríveis para a gente poder aprender histórias diferentes, quem sabe inspiração para outras atividades, para outros olhares para o que está acontecendo. E essa semana eu estou tendo gratas surpresas. Então, eu quero compartilhar com todos que estão aqui, que vão ver ao vivo esse vídeo, e também vão ver depois, com uma alegria enorme que eu convido para falar um pouquinho de um tema que eu não vejo muito se falar tanto, mas eu acho que todos vão gostar aqui, sobre a estratégia e criar uma trajetória inteligente para o concurso público. E é com muito carinho que eu recebo o Renato Santiago. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem, Lu? Boa noite. Cheguei. Seja bem-vindo. Ô, Renato, quanto tempo a gente se conhece? Vamos fazer a conta ou passa direto? Se você quiser se entregar, Ah, eu acho que mais de 15 anos já tem. Ah, obrigada. Você foi super elegante. Boa. Então, eu achei super legal o seu trabalho e eu falei, poxa, a gente podia aprender um pouco mais, porque principalmente agora, nesse momento, vai haver muita transição de carreira, vai haver tanta mudança. Então, de repente, quem sabe o concurso público pode ser uma alternativa. E tem muita gente que é muito resistente a concurso público e tal, então, por isso que você está aqui. E antes de você falar um pouco da sua história, como é que você chegou no trabalho que você está fazendo hoje, eu tenho que te mandar um abraço. Então, tem uma pessoa muito querida, que toda vez que eu falo em você, eu lembro dessa pessoa, que é o Oswaldo. E o Oswaldo te mandou um abraço, espero que dê tempo dele estar aqui com a gente. Se não der, porque eu não sei onde ele está no mundo, esqueci de perguntar esse detalhe, mas eu vou mandar esse vídeo para ele com o maior carinho. Então, receba aí esse abraço, e quem está aqui já com a gente, acompanhando a gente, tem a Heloísa, tem a Kátia, são pessoas muito queridas e que vão acompanhar a live com a gente. Agora passo a bola para você. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, vamos lá, Lu. Tudo começou, eu vim da área de informática, né? Quando eu fiz faculdade, eu fiz computação. Eu vou ter que voltar um pouquinho para contar como é que surgiu essa ideia de partir para concurso público. Na verdade, a gente vai passando por várias mudanças na nossa vida, né? A gente vai tomando algumas decisões. E eu trabalhava em Santo André, em São Caetano, né? Na área de informática. Decidi, em 94, me mudaram para Curitiba. Fui trabalhar em Curitiba no Banco Bamerindos, extinto Banco Bamerindos, depois pelo HSBC. E lá eu trabalhei na área de informática. Mais ou menos em 96, eu era terceirizado, né, então não tinha todos os benefícios da segurança da CLT. Tá? Então, houve uma época, em 96, em que o banco estava até passando por dificuldade e resolveu, estava numa indecisão quanto à renovação do nosso contrato, né, de mim e de mais alguns outros colegas que foram trabalhar lá. E aí, eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora, né? Essa incerteza, posso voltar para São Paulo, que o ramo de informática era mais forte, ou poderia continuar lá, procurar um emprego na área lá em Curitiba. E foi assim, na época a gente procurava trabalho através de jornal, né? Domingo a gente comprava o jornal de classificados e de empregos, e aí eu vi uma propaganda de um cursinho informando que ia ter o concurso da Receita Federal. Isso foi em 96. E eu falei, opa, de repente é um sinal. Aí eu fui atrás, né? Continuei trabalhando no banco, o contrato foi renovado, depois teve um período que eu não fui renovado, eu fiquei desempregado por uns 2 meses mais ou menos, mas aí eu estava mais ou menos focado, decidido a enfrentar um concurso público. Só que eu comecei da maneira errada. Eu comecei quando o edital já tinha sido publicado, já estava
marcada a data da prova, e era pouco tempo para estudar, tá? Então, fui atrás de material, de apostila, aula presencial, de fazer um curso, né? E assim, a minha dificuldade qual que foi? Por eu vir da área de TI, da área de informática, e na minha faculdade eu fiz matemática, né, com ênfase em computação, então eu tinha muita dificuldade com as disciplinas mais comuns para a área fiscal, que são área de direito, né, as disciplinas de direito e contabilidade, tá? Então, eu tive que praticamente começar do zero, tá certo? Fui atrás de material e aí fiz o curso, né? Aqueles cursinhos preparatórios, assim, você fez? Foi, eu fiz um curso na época, aí eu fiz a prova em 96, eu não fui bem na prova, como a primeira experiência, eu não fui bem, mas eu não desisti, o que foi uma coisa importante para mim, tá? Sobre concurso, assim, a maneira de estudar, né? Que eu fazia errado, tinha muita dificuldade. Você acabou perguntando como é que fui para a área de concurso, né? Não, por que você... você contou a história agora, né? Então, você viu e viu essa oportunidade. E aí, você foi estudar do jeito que você achava que tinha que estudar. Procurou esse curso, tá ótimo. E aí, quanto Tem a tempo... ver com o momento que a gente vive hoje, né? Por exemplo, a gente vive hoje num momento de pandemia, né? As pessoas em casa tentando se reinventar. Quando a gente conversou pelo telefone essa semana passada, você usou um termo muito propício, que foi: eu preciso me reinventar, né? O mundo está mudando, o mundo está virando, e eu me senti nesse mesmo sentimento, essa mesma sensação lá atrás. Falei, poxa, acho que está na hora de partir para uma coisa nova. Quando me formei na computação, jamais passou pela minha cabeça de largar a área. Eu pensava em investir, fazer carreira, como eu fiz, trabalhei muitos anos na área de informática, era feliz com o que eu fazia, mas chega uma hora em que você fala assim, poxa, de repente é uma oportunidade que está surgindo. Vou atrás, vou pagar para isso. Isso é importante, né? Quando você toma alguma decisão forte na sua vida, que vai mudar um grande período, assim, vai mudar o seu futuro, você tem que estar firme, né? Tem que estar seguro nessa tomada de decisão. E a tomar a decisão, aí você vai em frente, né? Foco, empenho, dedicação, e foi o que eu fiz, tá? Levei 2 anos para ser aprovado. Isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo você demorou, assim? Mas eu tenho uma curiosidade antes. Quando você começou a estudar, até você ser aprovado, você só estudava ou você trabalhava e estudava? Essa foi uma dificuldade que eu tive. Por quê? Porque eu trabalhava, tá? Então, trabalhava de segunda a sexta, das 8 até umas 6 da tarde, tá? Chegava em casa às 6h30, mais ou menos, comia alguma coisa, tomava um banho e me trancava no quarto e ia estudar. Ou, quando eu estava fazendo cursinho presencial, aí ia para a aula, voltava e continuava estudando. Tá? Então, assim, foi uma época em que eu estudei muito. E o que eu vejo, né, hoje eu faço coaching para alguns alunos, né, faço pela estratégia também, e o que acontece, o que eu passo para eles? Não há outro caminho de ser aprovado em concurso público se você não estudar. Senta na cadeira e estuda, entendeu? Esse é o ponto primordial. Eu já ouvi relatos de pessoas que estudei em 6 meses, 1 ano, fui aprovado, 6 meses, 8 meses, assim, pouco tempo de estudo, mas são raros, né? É um caso ou outro, um caso de 1 milhão que acontece isso, tá? A maioria do pessoal que é aprovado em concurso público estuda por muito tempo, e comigo não foi diferente. Então, eu tenho várias curiosidades. Estou deixando o coach do meio para o finalzinho. Aí, tudo bem, você passou. Mas o que te despertou? E aí você foi vendo, depois que você entrou, várias pessoas
né, assim, sofrendo ao se preparar para o concurso público. Quando que você teve essa sacada de falar, poxa, eu posso orientar as pessoas? Porque muitas vezes, porque eu gostei de uma coisa que você falou, do jeito de estudar. Então, quando que você teve essa sacada? Porque aí você passou, foi trabalhar e tudo bem. Mas quando que você teve falou, putz, eu acho que eu posso contribuir com quem está nesse processo, né? Essa fase de passar a orientar alunos, né, no jargão aí dos concursos, os chamados concurseiros, né, concurseiros alunos, da palavra alunos, isso começou faz pouco tempo, deve ter mais ou menos 3 anos, deve estar completando, não chega a 3 anos ainda, tá? Esse ano deve completar 3 anos, mas é recente, tá? Mas o que a gente faz? A gente soube estudar, né? Quando você faz na verdade, o termo comercial hoje é coaching, mas na verdade, a atividade que a gente desenvolve é mentoria. O coaching é o termo do marketing, mais popular, né? O termo popular, é o jargão que tem. Mas na verdade é uma mentoria. Então a gente vai falando, vai dando passo a passo de como estudar, entendeu? A gente pega a nossa experiência de lá atrás, né? E aí eu pego a experiência que eu tive com pontos errados, né? A gente vai aperfeiçoando, vai conhecendo novas técnicas. A maneira que a gente estuda hoje é totalmente diferente de quando a gente estudava no colégio, na faculdade, entendeu? No ensino médio, ensino fundamental, né? No curso superior. Tá? O que acontece, que é o grande pavor, o grande medo que a gente tem quando está se preparando para um concurso público. Você está estudando hoje para uma prova que vai ser daqui a 6, 12, 18 meses, 2 anos, de repente, ainda mais hoje em dia, que a perspectiva está meio quase que tudo suspenso. Então, assim, é indefinido. Então, qual que é o medo? Eu estou estudando hoje, mas eu tenho que manter isso que eu estudei absorvido na minha memória, né? E o medo é esse, tá? Então, as técnicas que a gente utiliza para esses estudos são diferentes. Exemplo, numa faculdade, você vai fazer uma prova, por exemplo, de língua portuguesa, tá? Que é comum a todos os cursos. Eu tenho uma prova semana que vem de língua portuguesa. O que a gente faz essa semana? Pega o caderno, a apostila, material, os livros, estuda. Semana que vem você vai lá, faz a prova, acabou. Tirei a nota, passei, esquece o livro. Tem disciplina que eu vi na faculdade que eu nunca mais tive contato, né? E não me interessa, e esquece. E a gente acaba esquecendo, né? E para concurso público você vai estudar e vai ter que guardar na memória por um longo período de tempo, tá? Então, voltando à maneira que eu estudava, né? Talvez eu tenha me perdido um pouco Mas, não, pode ir. Paulo, fica à vontade. Mas assim, estou bem à vontade. Quando o tempo que eu estudava, acho que é importante falar isso, porque assim, eu aproveitava o tempo que eu tinha disponível, entendeu? Eu trabalhava de segunda a sexta, estudava à noite. Sábado e domingo era direto. Me trancava no quarto e estudava. Claro, sempre tem aqueles compromissos. Tem que ir no supermercado, tem que ver alguma coisa da casa, ver a família, almoço de família, né? Na época eu estava casado, ainda não tinha filhos, mas percebendo hoje em dia, as pessoas que vêm se preparando para concurso, é que cada um tem uma realidade diferente, tá? Filho pequeno... Deixa eu só fazer um parênteses. Enquanto você toma uma água, eu vou fazer um parênteses. Eu tenho 2 perguntas antes. Você fez o curso, na época que você estava estudando, o seu curso era presencial? Era. Então, isso é uma coisa que mudou radicalmente, tá? Inclusive, os concursos hoje em dia são muito difíceis, né? O nível de aprovação, a nota de corte, né? A nota para ser aprovado, ela é bem alta. Isso porque quando eu prestei o concurso, já faz mais ou menos uns 20 anos, um pouquinho, vou jogar uns 12 para não ficar tão velho, faz mais ou menos faz um pouco mais de 20 anos que eu fui aprovado, que eu estudava para concurso. Então, naquela época, quem que era aprovado? Quem morava em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza,
Belém do Pará, Recife, ou seja, Brasília, ou seja, as capitais. Por quê? Porque eram as capitais onde havia curso preparatório para concurso público, ok? A gente não tinha internet, estava engatilhando a internet. Material de estudo, então, mais difícil ainda, tá? Era Então, muito caro, não era? Era muito caro, muita era caro, coisa, né? Era caro. você tinha que fazer o curso presencial, você tinha que se deslocar até a escola, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora no interior, né, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho um aluno do interior do Maranhão, tá? Nossa, que legal. 20 anos atrás, essa pessoa que é inteligente, mas estaria fora do concurso público, por não ter, assim, a possibilidade de ter acesso a um curso. Isso Então, veio a mudar muito. Então, assim, que foi uma coisa boa, democratizou o acesso ao concurso público para todo mundo no país, né? Basta uma pessoa ter internet, ter condição de arrumar um material, né? Isso é uma coisa importante também para quem vem se preparando hoje, a importância de usar o material adequado, tá? Há cursos, Lúcia, se eu estiver falando muito, você vai me dando os cortes. não, tô adorando, pode ir. Tô adorando. Há cursos que você pode pegar qualquer curso no YouTube, dar um Google, e você vai achar um curso e vai conseguir ir adiante. Por exemplo, curso de matemática, curso de exatas, matemática financeira, estatística. Por quê? Porque 1 mais 1 vai ser sempre 2. Tá? Então, você pode pegar qualquer curso na internet, fazer um curso de exatas que você vai se virar. Agora, vou pegar um curso de direito. Tá? Vou pegar um exemplo bem atual. Para o meu concurso que eu vou ter que prestar, que eu estou estudando, de repente vai cair direito previdenciário, tá previsto no edital, no conteúdo programático. Vai ter direito previdenciário. Então, o que acontece? A gente acabou de passar por uma reforma previdenciária em 2019, que começou a vigir a partir agora de 2020. Ou seja, se eu tiver com material que eu peguei na internet de 2018, ou para trás, eu estou fora, eu já estou com material desatualizado. Então, uma das coisas mais terríveis para quem vem se preparando é estudar com material desatualizado, porque você estuda errado. E é difícil você falar assim, não é mais assim. Eu estudei a lei, por exemplo, a lei número 1, tinha uma norma, tá? Tinha um conteúdo X. A partir do ano passado, já não vale mais. Só que você aprendeu lá atrás com a lei antiga. E isso é terrível para o aluno que vem se preparando. Então, mas o ponto-chave aqui é assim, e eu tô curiosa, para saber assim, porque a ideia que eu tinha de concurso era, você ia lá fazer o curso caríssimo, com material caríssimo, mas você tinha o contato com o professor, e ele mais ou menos te orientava. E agora, como que tá? Para a gente. Eu estou te perguntando isso porque eu quero chegar lá na maneira de estudar. Qual é a grande lição depois que você pode deixar para a gente no jeito de estudar? Mas como que foi essa transição? Assim, daquele tempo que eram só as capitais que você falou e que agora está tudo digital. Sim, ainda existem alguns cursos presenciais, né? Às vezes há cursos presenciais, às vezes a questão professor particular, né? Às vezes o aluno tem tanta dificuldade, e é uma coisa muito comum, né? Quem não vem na área de exatas tem que aprender matemática de novo. Então, sofreu lá no ginásio, falo ginásio ainda, aprendeu lá no curso no ensino fundamental, teve aquela dificuldade com matemática básica, né? E fala assim, nossa, agora eu não vou mais ver isso. Aí ele se aventura a entrar em concurso público. E aí vai cair matemática de novo. Ele tem que aprender em um nível alto, entendeu? Matemática financeira, estatística, a parte de probabilidades, assim, todo o conteúdo que a gente aprendeu
no ensino fundamental, no ensino médio e até mesmo na faculdade, vai ser cobrado em concurso público. Então, tem que se preparar. Então, às vezes, o aluno só com uma videoaula, ele não consegue desenvolver, ou olhando só pelo PDF. Então, ele tem que, às vezes, partir até para um professor particular. Mas isso não é tão comum, não é regra, tá? Uhum. O que mais se tem hoje são os cursos preparatórios que já fornecem todo o material. Então, e assim, da maior qualidade, tá? São cursos muito bons. Então, os professores gravam a aula em videoaula, disponibiliza no site, né, para o aluno. Qual que é a vantagem disso? Você atinge qualquer pessoa no Brasil, vai ter acesso. Uhum. Até fora do Brasil, está estudando para um concurso aqui, né? Basta ter internet, basta ter acesso ao curso. Então, ele está estudando em casa, no horário que ele quiser, tá? Então, por exemplo, curso presencial, o curso é das 7 às 11 da noite. Poxa, mas esse horário eu não posso, né? Então, o curso em videoaula trouxe essa facilidade. O aluno consegue se ajustar, se adequar a que horário ele vai querer estudar. Tá? É muito comum a gente ver aluno que acorda 4, 5 da manhã para estudar. Tá? E acorda cedo, geralmente é um horário. Às vezes ele tem família, tem filho pequeno, tem esposa, cuida de uma mãe idosa, de um pai idoso, assim. Então ele fala assim, olha, o horário que eu consigo me sentar e me concentrar sem barulho é de manhã cedo. Então ele acorda bem cedo, estuda, depois vai trabalhar ou vai cuidar da casa, né? Qualquer atividade assim, mas ele consegue se organizar e consegue fazer o curso, né? Independentemente de qualquer horário que se fosse um curso presencial. E qual que é a grande sacada que você começou a falar? Eu vou retomar. Então, o que você falou assim, que é o que eu mais gostei, né? Que você falou assim, olha, é diferente de estudar, como a gente tem o conceito de estudar. Sim. E eu fico imaginando hoje, tudo digital, é mais diferente ainda, né? Porque é muita informação visual, audiovisual, né? E como que, se você pode dar uma diquinha pelo menos, né? O que a gente precisa fazer para guardar essa informação? Para daqui a um ano, por exemplo, né? Tá. Bom, quando a gente estudava, a gente fazia muito resumo, né? Então a gente pegava o nosso caderno, lá, espiral, nosso caderno que a gente escrevia caneta, lápis, às vezes as moças eram mais caprichosas, né? Usava cores vermelho, aí tinha as canetinhas laranja, verde, roxo, e ficava um arco-íris do caderno das meninas, né? Geralmente era assim, os meninos eram mais relaxados, né? Lápis, Mas a vantagem é que a gente escrevia, né? O legal é que a gente tinha o hábito de escrever. E hoje, cada vez mais, a gente está perdendo isso, né? Mas isso é muito importante, tá? Então, assim, uma diferença que a gente acaba frisando bem com os alunos. Como tem muita videoaula, ou seja, tem o professor dando aula na tela do computador, uma coisa que não se deve fazer, o que é? É assistir essa videoaula como se estivesse assistindo uma televisão, um filme, uma novela, um noticiário. Você não está assistindo, você tem que estar... Aí você está estudando passivamente, é o que a gente chama de estudo passivo. Na verdade, você tem que fazer o quê? Estou assistindo uma videoaula? Legal. Caderno, uma folha de papel, um lápis, uma caneta do lado, e vai escrevendo, vai anotando. Por quê? À medida que você começa a registrar, né, o que foi importante na aula, você está ligado, está focado, está ativo, né? Então, estudo ativo, né? Vem mais ou menos daí, tá? Então, assim, você está penetrado, está focado. Quantas vezes já aconteceu de você estar com um livro, uma apostila na mão, está lendo, e aí a tua cabeça está lá longe. Aí você vai virando página, seja no estudo, seja livro que a gente leia mesmo, por prazer, por hobby. Aí você fala, nossa, o que eu estava vendo mesmo? Mas tem que voltar, né? Você pega o livro e volta, porque assim, você já se distraiu, já se perdeu. Quando você começa a fazer essas anotações, né, com uma caneta e um papel do lado, aí você tá focado, tá prestando atenção, tá?
Então, assim, uma diferença que existe hoje, gritante, da época que a gente estudava lá atrás, a gente fazia os resumos intermináveis, né? Escrevia, ficava no caderno, fazia a prova, ia bem, tirava a nota, deixava esse caderno numa gaveta, nunca mais ia olhar esse caderno, né? Então, o que se faz hoje? Esse mecanismo de estudar fazendo resumos é bem oneroso. Ele te rouba muito tempo, né? Você escreve muito, rouba muito tempo. Ele não vai te trazer um ganho, porque você vai escrever, e depois não vai mais usar aquele material. Então, as pessoas vêm fazendo muito hoje para estudar, fazer o quê? Pega uma caneta, um marca-texto, não precisa ser muito. Isso é muito pessoal também. Se você pesquisar no Google, na internet, vai achar uma enxurrada de vídeos falando, olha, você tem que colorir o título com uma cor, o cabeçalho com outra, o que é importante é amarelo, o que te chama mais atenção é em vermelho, laranja, vira um arco-íris o caderno. Tá? Eu já não sou tão adepto assim, de tantas cores, porque você acaba virando escravo do sistema. Então você está Fica muito estudando, mecanizado, não fica? né? Fica mecânico. Né? A tua preocupação deixa de ser o estudo. E fica assim, que cor que eu tenho que grifar? Então eu falo até para os alunos, olha, eu me dou bem com uma caneta e um amarelinho. Entendeu? Uma caneta e um lápis na mão, para mim já é suficiente. Ok? Para as outras pessoas, não. As outras pessoas, elas conseguem gravar mais, destacar com cores diferentes. E isso não existe o certo e errado. Então, enquanto, Rê, olha só, você falou de canetinha, eu só penso assim. Então, qualquer reunião, essa aqui eu ganhei de uma amiga que mora na Alemanha, e conforme você foi falando, assim, cada um tem um mecanismo mesmo. Mas é engraçado, o meu não fica arco-íris. Por outro lado, eu não consigo pensar só com uma caneta, por exemplo. O destaque para mim tem que ser colorido, né? Certo. Então, acho que pode ser um caminho também, né? Deixa eu não aguentei, não resisti, né? Porque cada um vai ter uma técnica, né? Mas sem a neura da rigidez, né? Igual você falou, tem que com uma cor disso, uma cor daquilo. Eu acho que você já ouviu falar naquelas técnicas assim de você absorver o que, vamos supor, você leu um texto e você absorveu, escrever o que você entendeu desse texto, não de uma forma linear, de uma forma assim bagunçada. Eu acho que tinha um nome, Mind Map, alguma coisa assim. Funciona para concurso? Funciona. A gente já fala em português, né? Os mapas mentais. Né? Okay. São excelentes para estudar. Tá? É uma técnica nova. Tá? Então, assim, eu estava falando de grifar, de sublinhar, né? E aí, vou só tentar fechar essa parte de grifar e já engatilho no mapa mental, porque é uma ferramenta excelente. Principalmente legal. quando você está fazendo uma videoaula. Tá? Você está prestando atenção no professor e não tem que escrever um monte de coisa, mas você vai colocando um círculo para pegar a ideia central e depois vai fazendo os links. Né? E fica até um material enxuto e vai te ajudar numa revisão. Tá? Eu comentei lá atrás que o pavor dos alunos, quando a gente está estudando, se preparando para o concurso público, é aquele branco que vai dar lá na frente. Esses mapas mentais vêm ajudar muito nisso. Tá? A gente faz nas técnicas que a gente vem utilizando hoje em dia, né, os coaches, né, os alunos vêm utilizando, é muito em cima de revisão. Tá? Revisões de 24 horas, de uma semana, de um mês, depois você vai fazendo uma bateria de questões, né? Hoje existem muitos métodos, né, focado em questões. Por quê? Porque uma das maneiras que a gente mais consegue absorver e reter, né, reter o material, o conteúdo aprendido por longo tempo é treinando, é fazendo exercícios. A gente bate muito nessa tecla de fazer exercícios. A gente aprende muito. O exercício tem várias funções, principalmente quando a gente erra. A gente fica chateado, fala, puxa, isso aqui é uma besteira, eu sabia, que droga, perdi uma questão de besteira. Mas isso ajuda.
porque aí você vai ter um trabalho nas questões, depois que você fez as questões, o que é interessante? Você avaliar o que você errou e aprender com o erro, entendeu? Isso é super importante quando você vem se preparando para os concursos aí de transporte. Ó, enquanto você toma uma água, eu vou colocar aqui, então tinha as meninas, a Kátia, a Heloísa, e agora chegou a Flávia Ártico. Então ela faz o seguinte, ó, aqui é a Flávia Ártico. Renato, a aprovação depende mais do lado emocional do que intelectual. A ansiedade, no momento da prova, pode destruir um candidato bem preparado intelectualmente? Obrigada, viu, Flávia? Obrigada aí por estar com a gente aqui, né? Muito bacana, também agradeço. Agradeço a pergunta até para esclarecer, né? Então, eu estou em 2 pontos aqui, a questão do emocional, super importante. Assim, você vai fazer uma prova, você tem que ter o conteúdo, você tem que ter aprendido, você tem que saber a matéria, você tem que saber resolver, responder a prova, né? Assinalar a questão correta, ou hoje tem muita questão discursiva, você tem que saber responder a questão. Tá? Tem que saber escrever também. Por isso o português é cada vez mais importante, tá? Inclusive a letra. Às vezes eu cobro dos alunos, na parte discursiva, eu falei, responde uma questão discursiva, faça no papel com a sua letra, tira uma foto e manda para mim, que eu quero ver se a tua letra está legível, se o examinador depois vai conseguir entender o teu garrancho. Entendeu? Porque a minha letra é cada vez pior. A gente escreve cada vez menos. Mas quem vai preparar, vai fazer uma prova, tem que estar com uma letra legível, para quem vai avaliar, entender o que está sendo escrito. Então, assim, a letra legível é um dos pontos, não tão importante, mas embora é importante também. Mas, assim, o conteúdo é fundamental, né? Você tem que saber o conteúdo de várias disciplinas, ok? A parte emocional, ela também vai influenciar muito, tá? Assim, a pessoa tem, assim, Imagina uma prova, hoje é quarta-feira, né? A gente tinha uma prova sábado, domingo, e você está com aquele frio na barriga, então, assim, são tantas variáveis. É muito comum quando você vai fazer uma prova, você tem que se deslocar, não é na tua cidade. No meu caso, eu morava em Curitiba, mas minha prova foi em Porto Alegre. Foi a prova sábado e domingo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que viajar, deve ter ido na sexta-feira, né? Então, assim, vocês têm que ter aquela ansiedade, o emocional, assim, se acontecer uma coisa na viagem, o que vai acontecer? Se eu perder o voo, tem ônibus, é longe, é distante, quanto tempo vai levar? Imagina se você faz um investimento de tempo e dinheiro muito longo, ou você não tem uma prova, né? No dia da prova, é uma coisa, assim, inimaginável que possa acontecer uma coisa dessa, né? Então, tem esse lado da preparação, da logística, tá? Tem a questão até da alimentação. É uma prova são 2 dias de prova. Poxa, eu vou comer uma feijoada no sábado, né? Vou num rodízio no sábado à noite, eu tenho uma prova domingo de manhã, vou comer uma comida, se eu estiver no Nordeste, vou comer uma buchada de bode, né, no sábado à noite, sendo que eu tenho uma prova no domingo de manhã. Então, assim, são vários fatores que acabam influenciando no dia da prova. Às vezes está no meio da prova, geralmente é na prova feita no colégio, numa escola. E às vezes, num domingo de manhã, pode ter um vizinho com som alto, com pagode, funk, né? Pode ter né? Pode ter aquele barulho, pode ter uma manifestação, qualquer coisa que possa tirar, né, a concentração do aluno no momento da prova. Né? Variáveis, né? São muitos pontos que influenciam, mas o principal qual é? O conteúdo. Né? Saber o conteúdo. Saber o conteúdo, você já vai com uma segurança maior para a prova. Assim, olha, de repente eu posso ter a sorte, eu também acredito na sorte, no azar, por exemplo, você se preparou tão bem, mas às vezes tem uma matéria que você não está tão seguro. Aí você fala, poxa, caiu justamente o que eu sabia. Né? Assim, a gente atrai, né? A gente se prepara, se dedica, se empenha para fazer uma boa prova. Né?
E deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, quem tirou aquelas certificações de inglês, por exemplo, ou o cursinho, cada tipo de prova tem a sua metodologia. Assim, naqueles de inglês, TOEFL, acho que é TOEFL mesmo, mas tem o Cambridge. A sacada é você saber administrar o tempo com o que você precisa fazer. O próprio cursinho, Enem, também é isso, né? Você administrar o vestibular, né? Você administrar o tempo que você tem, dependendo da matéria, que vai pedir para você mais dedicação. O dia da redação é o pior, né? Porque e no concurso público, então, a grande sacada é o conteúdo. É o conteúdo. Você ter o conteúdo na ponta da língua, né? Sim. Na ponta. Você comentou sobre certificados, né? Você citou o inglês, né? No caso, o TOEFL, o Cambridge e tudo. Nos concursos aqui no país, o que é muito comum acontecer vários concursos exigem uma língua estrangeira. Tá? Alguns pedem só inglês, né? Não te dá opção. Outros já pedem inglês ou espanhol a critério do aluno. Ele já vai fazer essa opção no momento da inscrição do concurso. Tá? Agora, eu nunca vi, acredito que não seja exigido, né, para esses concursos para qual a gente vê área fiscal, área de tribunais, área de controle, magistratura, não eu acho que não existe, não posso bater o martelo aqui, mas não é comum, né, nunca vi exigirem título da proficiência em língua estrangeira. Em língua, né? Mas cai. E aí, um macete assim, que as pessoas têm dificuldade com idiomas, né? Puxa, eu vou mal no inglês, eu não consigo me virar bem e tal. Você acha que eu devo fazer um curso de inglês para me preparar para o concurso público? E aí, de cara, a resposta é não. Entendeu? Porque é muito comum que as provas, os cursos de inglês que a gente está habituado aqui no mercado, eles vão ensinar a pessoa, vão ensinar gramática, mas vão ensinar a pessoa a conversar. O aluno menos vai precisar no concurso público é a parte oral, que vai ter que saber ler, interpretar, né? Cai muito texto de interpretação de texto, né? Muita questão de interpretação de texto, muita parte de vocabulário. Muitos concursos da área fiscal vão cobrar vocabulário específico, né? Então, vale a pena treinar essa parte de vocabulário. Mas títulos de inglês não são exigidos, né? E falar, né? A habilidade em conversar, a conversação, também não é. E eu tenho uma curiosidade. Quais são, nessa experiência que você já tem, tanto que você vivenciou e depois agora, aconselhando os alunos, quais são as maiores dores dos alunos que se candidataram, né, que estão estudando para um concurso público, na sua opinião? Tá, acontece, é muito comum, tá? Acontece com muitos alunos, aconteceu comigo. A gente tá? A gente então, desiste. Uhum. Então, o que acontece? Eu vou falar assim, o meu caso, que é comum a muitas pessoas, tá? Você vem de uma área, por exemplo, eu fiz matemática, vim de exatas. Então, o concurso que eu fui prestar tinha um pouco de exatas, tinha matemática, raciocínio lógico, tinha matemática financeira e estatística. Português em todos os concursos vai cair. E tinha direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, auditoria, legislação, aduana não tinha contabilidade avançada, contabilidade geral. Essas disciplinas é um grau de exigência muito alto. Ou seja, tem que estar muito bem, a nota tem que ser alta. Só que na faculdade eu não tive essas disciplinas. Então, eu comecei do zero. Então, qual que é a dificuldade? Puxa, como é que eu vou fazer? Aí você começa a estudar. Aí chega uma hora e fala assim, nossa, não tô conseguindo entender. Né? Não estou avançando. Isso frustra. Porque você fala assim, nossa, estou gastando meu tempo,
né? Investi dinheiro, comprei material, comprei o curso, estou deixando de fazer outras coisas, né? Aquele convite dos amigos, sexta-feira chegou amigo, vamos tomar um chopp, vamos comer uma Vamos pizza, tomar uma né? Guinness, né? Vamos tomar uma Guinness. E aí você fala assim, poxa, estou deixando de fazer isso, de viver a minha vida para isso aqui, onde eu, não, eu vejo que não estou evoluindo, né? Uhum. Aí você vai, estuda, que foi o meu caso, eu estudei, aí eu prestei diversos concursos, prestei Receita Federal, prestei Banco Central, prestei ICMS de São Paulo, prestei Previdência, e foi interessante porque o da Previdência, que foi esse último o penúltimo que eu prestei, eu tinha ido muito bem, né? Eu tinha prestado para vagas no Rio Grande do Norte, né? Para trabalhar em Natal. Eu iria mudar para Natal, né? Mas São Paulo ia mudar para Natal, Curitiba. Bom, eu lembro que eram 27 vagas para Rio Grande do Norte. 7, eu fiquei em 53, eu fui muito bem. Eu contava com a minha aprovação, com a classificação. Só que de 53 para 27, eram poucas questões, né? Assim, tinha vários, acho que 16, né? Para tomar de conta aqui, 26, né? 26 na frente. 26 na frente. Mas assim, eu cheguei muito próximo. E aí, isso para mim foi assim, foi um balde de água fria. Falei, eu acho que não é para mim. Na verdade, foi um erro que eu tive lá atrás, que eu falei, pô, eu cheguei perto. Ou seja, eu estou no caminho, eu devo insistir, né? Mas eu parei por alguns meses. Passado esse tempo, abriu o edital para a Receita Federal novamente. Assim, agora eu vou. E aí eu fui de cabeça. Eu fui de cabeça, eu só estudava, tá? Então, assim, segunda a sexta eu trabalhava durante o dia. O que eu fazia na hora do almoço? Almoçava em restaurante buffet, restaurante por quilo, assim. Tinha mais ou menos uma hora e meia de almoço. Eu levava sempre o material, levava um caderno, levava uma apostila. Eu pegava uma mesa no fundo do restaurante, bem escondidinho, ficava lá, almoçava em 10, 15 minutos, já tinha almoçado, e ficava lá no restaurante, pedia um café e estudava. Apostila, estudando. Ou seja, eu aproveitava todo o tempo que eu tinha disponível para estudar. Chegava à noite, fazia coisas erradas. Por exemplo, eu achava que todo o tempo eu tinha que aproveitar. Então, pegava a Constituição Federal, todo aluno tem que ter isso impresso, tem que ter, ou no computador, né, tem que ter, para tal. Muitas vezes eu ia dormir, levava a Constituição ou o Código Tributário Nacional, levava para a cama, lia, eu acordava com o barulho do livro caindo no chão. Eu assim, tempo. Sonhava com a Constituição. Levava aquele susto, acordava com os políticos falando na orelha, né? Aqueles artigos, né? Acordava assustado e falava, poxa, vou dormir que não é por aí, não vai render. Então, se eu bem entendi o que você fala, é assim, eu acho que a disciplina, né, a determinação é muito importante, né, você ter esse foco, né, não foco, mas essa determinação. Por que você está fazendo isso, né? Por que você escolheu fazer o concurso? E ter, assim, e pegando aqui o gancho que a Flávia falou, e procurar equilibrar, né? E montar uma estratégia para isso. Conforme você foi falando agora, né, de dormir com a Constituição, eu fico pensando assim, como que entra o seu papel como esse mentor que vai orientar? Né? Porque quem não tem essa disciplina, essa pontualidade, essa disciplina, né, esse treino de criar esses hábitos, e às vezes a pessoa tem uma vida louca, com filhos e tudo mais, e aí, quando você falou o que você fazia, eu achei super legal, porque já é um apoio, quer dizer, você não está sozinho 100%, você tem alguém que te acompanha, que fala, vai que dá. Então, como que é o seu trabalho? Agora conta um pouquinho do seu trabalho diretamente, assim,
para essa pessoa que já decidiu fazer, né? Bom, aí não sei o estágio que você pega, não sei se você pega do meio para o fim ou você pega logo no comecinho. Às vezes acontece do aluno já ter uma bagagem, já estudou um pouco, né? Na verdade, o que acontece? Qual que é a grande dificuldade que acontece hoje para os alunos quando adquire material, tá? Então, ele vai estudar, vou focar de novo na área fiscal. Então, no concurso, lá no cursinho, compra o material dele, e às vezes vem 18 disciplinas diferentes para ele estudar. Aí ele fala assim, tá, legal, tô com todo o material de ponta, tenho videoaula, tenho PDF, tenho vários recursos aqui, tenho podcast, né, sistema de questões, tem um monte de coisa hoje em dia, várias ferramentas, vários recursos para os alunos estudarem. Tá, por onde que eu começo? Aí começa o drama de quem acabou de comprar um material para estudar, tá? Que matéria que eu vou estudar? Quantas horas eu vou estudar por dia? Quantas disciplinas eu vou estudar por dia? Como que eu vou fazer revisão? Como é que eu estudo? Marco, grifo, tá? Qual que Então, é mais importante, né? Porque você recebeu 18. Você sim, começa por onde? exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes é engraçado que tem aluno que fala assim, eu não gosto muito de contabilidade, então eu não vou muito bem, então eu vou deixar essa de canto, né? Totalmente errado, assim, por quê? Porque a principal matéria que vai cair na área fiscal, a nota tem que ser alta. Então, quando a gente vai fazer uma entrevista inicial com o aluno, eu fico quase 3 horas numa sessão de Skype com o aluno, onde a gente discorre tudo, né? Já mando, como que funciona, né? Eu preparo um questionário, mando para, assim, e a gente entra em vários tópicos. Qual que é a sua disponibilidade de horário para estudar? Como é que você foi, como que, se você era um bom aluno, ou era um aluno mediano, né? E o jogo é muito, entendeu? Não existe nenhum melindre. E falar, eu odiava português, eu odiava matemática, ia mal, eu era o melhor aluno. Tem tudo, tem de tudo. A nossa vida é assim, né? A gente vai lidando com todo tipo de perfil, né? Isso para verificar quanto tempo ele vai ter disponível para estudar, né? Quais são as dificuldades, qual a área da onde que ele veio. Sou formado em administração, sou formado em direito, e a gente vai pegando esse monte de informações, e aí a gente monta para ele um planejamento de estudos. Ou seja, se eu for área fiscal, tal, então a gente precisa pegar algumas disciplinas que são essenciais você estar bem. Okay? E aí você vai pegar firme nessas disciplinas. Dedicar uma carga horária maior para ela, uma incidência maior na grade de disciplinas, na grade de horário que a gente monta para os alunos, e aí a gente faz acompanhamento. No começo, toda semana a gente faz Skype, depois, à medida em que o aluno já vai se familiarizando, porque assim, a mudança é muito brusca, quando ele passa a ter um acompanhamento assim do coach, uma mentoria, né? Muda a forma de estudar, igual a gente estava falando antes, né? A gente fazia um monte de resumo, passa agora a ser grifar, sublinhar, a colorir teu material. Uma dúvida, antes de você continuar. Você traça a trilha para ele, para o aluno ir melhor, mas o conteúdo você não toca no conteúdo. Eu não assumo esse compromisso, assim, primeiro que eu já não saberia também, né? 18 disciplinas, eu teria, na verdade, assim, existe um professor que é especialista em cada disciplina. Ah, tá. Então, eu deixo muito claro, até com o aluno, eu falo assim para ele, olha, por exemplo, meu dia a dia na Receita Federal é com a contabilidade, então eu uso muito a contabilidade. Mas quando eu falo com os alunos, eu falo assim, olha, você pode até me trazer uma questão de contabilidade, só que eu não vou bater o martelo. Eu posso até discutir, porque eu posso estar desatualizado. Tá? Então, eu não quero te passar o entendimento errado, porque isso vai ficar na cabeça dele, e para depois para tirar e falar, não era assim, não era A, era B, entendeu? Então, esse compromisso a gente não entra. É muito Tá, comum a então gente. na estratégia mesmo de estudo, né? Sim. Hoje em dia a gente aproveita muito a tecnologia, então as sessões são todas pelo Skype, né, pela internet. Então a gente faz comum ficar a primeira em torno de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, uma sessão com um aluno. Depois são mais curtas, 40 minutos, 1 hora, em média 1 hora. Tá?
alunos. A gente faz uma planilha de acompanhamento, e é interessante porque, à medida em que ele vai estudando na casa dele, na cidade dele, longe, no interior do país, né, não importa qual cidade, à medida em que ele estuda, ele registra numa planilha. E eu acompanho aqui, a gente usa o Google Drive, né? Então, Uhum. tem uma pasta, né, uma planilha que fica compartilhada entre mim e ele, né? Só vamos ver isso. Não é público, ninguém olha mais, né? Assim, tá lidando com privacidade, a intimidade dele, às vezes ele não quer se expor, tô indo muito mal nisso aqui, a gente lida com vaidades e orgulhos também, Uhum. a gente acaba atuando, quando a gente vai fazendo o acompanhamento de coaching, tá? E é interessante isso, à medida em que ele faz o registro dos estudos, eu olho aqui, e a gente depois vai discutindo, e vai vendo maneiras de incrementar, dele começar a melhorar a performance dele, o desempenho dele. Porque, assim, o que mais motiva, o que mais faz o aluno se motivar para encarar o concurso público é quando ele percebe que ele está no caminho. Que ele está no caminho certo, Estou né? estudando, estou aprendendo, estou evoluindo, tá? Uhum. A frustração é quando você estuda, estuda, estuda e vai mal, não consegue vir nos exercícios, aí você pensa, pô, será que eu estou no caminho certo? Ó, a Flávia tá adorando suas perguntas, hein, Flávia? Ó, a Flávia diz assim, Renato, a elaboração das provas em grau de dificuldade depende da instituição que a organiza? Por exemplo, o concurso público pelo CESP, que fala, é mais É, exigente do que da FGV? Ou esse detalhe é irrelevante? Você consegue ver o comentário? Você vê? Você conseguiu ver? parece. Então, que legal. Desculpem, me perdoa, eu estou lendo porque eu não sabia desse mecanismo. Agora você Eu vê. tenho mais dificuldade em ler aqui. Não, mas é legal. Mas você viu, Não, ficou prático, você acompanha, né? excelente. Faz muita diferença, né? A questão da banca que vai aplicar a prova. Cada banca tem um estilo, tá? O que ela comentou, CESP. Padrão de questões da banca CESP, às vezes muda também, tá? Mas o padrão dela são aquelas questões de certo ou errado. E Uhum. texto, né, vem uma afirmação, né? E o aluno tem que responder essa afirmação está certa ou errada? Tá, aí você vai lá e responde. Só que tem um detalhe que é cruel esse sistema do CESP, porque uma questão errada anula uma certa. Nossa. Vai evitar o quê? Aquele chute. Então tem muitas questões que você fala assim, estou na dúvida. Às vezes é melhor deixar em branco do que responder errado, do que responder na dúvida e aí você perde uma certa. Entendeu? Então, assim, o CESP é bem cruel, mas são provas inteligentes. FGV também o nível de dificuldade é bem alto, né? Tem várias bancas aí bem importantes no país que aplicam as provas dos principais concursos. E como que os alunos te acham? Tá, eu tenho um Instagram, né? Uhum. Tô no A Instagram, gente vai deixar depois aqui na lá, descrição, né? tudo. Hoje eu faço parte na área de coaching de um cursinho chamado Estratégia Concursos, que Uhum. é o mais conhecido no país. Ele é grande, né? Os cursos são excelentes, né? Sem querer puxar a sardinha, mas os cursos são muito bons, né? Tem vários, às vezes, alunos que eu fazia coaching que já tinha material de estratégia, né? Então, tem vídeo aula, tem muitos recursos, na verdade. Tem vídeo aula, tem o PDF, vários simulados, né? Tem a mentoria, né? Tem sistema de questões, que é novo no site, tem trilha estratégica. Então, assim, são muitos recursos para o aluno poder estudar. Então, eu faço parte, né? Estou lá no Estratégia, tem uma página minha, né? Um endereço, e lá está uma breve descrição do que eu faço, alguns artigos, né? Mas eu Uhum. através de lá. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê, você pensou que não ia ter assunto? Imagina, ainda tem bastante. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Então, você tem essa metodologia que você desenvolveu, o aluno tem o material, tem as aulas, então você faz um estudo híbrido, né? Então você usa o digital
com o analógico, digamos assim, a escrita e tudo mais, né? Olha, a Bruna Garcia também está aqui. A Bruna é filha do Marcelo, viu? Veio aprender aqui sobre concurso público, né? Depois você veja a estratégia completa, porque é muito legal a gente saber como que funciona essa, né? Como que é a ideia do concurso público. Eu já prestei uma vez, eu prestei para a Petrobras, mas era um outro contexto, tal. Eu tive que montar essa estratégia que você falou sozinha, para ver como que era, e eu acho que hoje realmente, com alguém que te ajuda e te orienta, é 1000 vezes melhor, porque essa dúvida de você recebe o edital, o material, e aí você fala, e agora? E eu acho que também a maneira, não é a maneira de estudar, mas a estrutura de estudo, né? Igual você falou, não é assistir televisão, não é 8 nem 80, né? É você achar o meio termo aí, né? Então, isso é. Então, eu ia te perguntar, essa parte digital, que a gente tem esse hábito, né? Nós estamos aqui, de repente a gente olha para o celular, isso também, o celular, por exemplo, atrapalha na hora do estudo? Sem dúvida, né? A recomendação até, quando os alunos estão estudando, a gente até fala para ele cronometrar o tempo que ele está estudando, que a gente chama de um conceito chamado horas líquidas, né? Então, assim, ele sentou para estudar, ativa o cronômetro, tá? Fazer uma pausa, vou tomar uma água, vou ao banheiro, vou atender um telefone, fiz uma pausa qualquer, para o cronômetro, voltou a estudar, reativa, tá? Aí você começa a cronometrar, a verificar o quanto você está estudando de fato, tá? Qual que é o objetivo quando a gente faz uma mentoria assim, né? Qual que é a minha grande preocupação? Esse monte de atividades burocráticas ou administrativas, de saber o que eu vou estudar, qual matéria que eu vou estudar hoje, né? Que a gente, quando eu monto a grade para o aluno, ele já sabe assim, ó, hoje eu vou estudar contabilidade, direito civil, português, amanhã vai ser isso, as revisões 24 horas. Então, assim, já vai pronto. E aí eu desenvolvi também, assim, uma série de gerar gráficos, né, para acompanhar o desempenho dele e tudo mais. Ou seja, isso seriam coisas que ele podia estar fazendo no ambiente dele, né? Fazer uma planilha aqui, gerar um gráfico, ele pode fazer. Só que isso rouba tempo. Então, qual que é a minha grande preocupação com o aluno? É que essa parte burocrática ele deixe comigo, né? E aí, o que eu quero que ele faça? Sente e estude. Entendeu? Assim, sente, estuda e vai lá, aprende e deslancha. A preocupação é, ele não precisa ser craque em fazer gráfico no Excel, né? Fazer várias comparações, fórmulas no Excel. Deixa para quando estiver aprovado, já estiver nomeado, né? O importante nessa fase é estudar para ser aprovado. Ó, a Kátia, agora entrou outro comentário aí. A Kátia diz assim, a Kátia é uma aluna querida que vem acompanhando, tá me dando uma força aqui nesse projeto, uma querida. E está num momento de repensar. Então, quando eu lembrei de você e esse trabalho que você faz, de repente, para quem está nesse, né, que caminho, e pode ser o concurso público. Então, ela fala assim: olha, muito boa conversa, obrigada. As dicas, eu estudei em 95 para a AFTN. Não foi fácil. Ela foi uma das que desistiu. Naquela época, não tínhamos tantas orientações no sentido de estratégia de estudo. Foi isso que eu achei legal no seu trabalho. Como você realmente a gente precisa, ainda mais hoje, que a gente está com muita informação. E a gente quer, né, ficar nessa neura do digital, você olha vários caminhos. Então, ter alguém, e eu acho que é um trabalho bem diferenciado, assim, ter alguém que vai te mentorando, né? Pô, você fez errado, você não cumpriu as horas, ou então que matéria faz primeiro, que matéria faz em que dia, né? É fundamental. Se a gente tivesse isso, né, Kátia, a gente estava tranquilo. Agora, eu falei das dores um tempo atrás, aí eu vou te perguntar outra coisa. Quais os conselhos? Por exemplo, muita gente daqui para frente vai ficar sem oportunidades convencionais, assim. Então, o concurso pode ser um caminho. Então, quais os conselhos que você dá para quem optar
falar, quer saber, eu vou fazer um concurso. Uhum. O que você orienta, além de contratar, né? Além de te contratar. Mas quais os conselhos? Não, eu acho que é interessante, né? Foi uma coisa que eu fiz comigo. É assim, criar, na verdade, você tem que fazer uma autoavaliação e pensar o seguinte: será que eu tenho força de vontade, determinação, capacidade? Às vezes a gente coloca lá embaixo, mas você consegue buscar essa capacidade, essa força interior que fala assim: não, eu sou capaz. Uhum. Você se aventurar para prestar um concurso público vai te exigir muita dedicação, muita determinação e muito não. Você vai fazer prova, vai ser reprovado, você vai fazer exercício durante a fase de estudo e preparação e vai mal. Você vai ter questões, vai ter dias que você vai fazer uma bateria de questões e de 10 questões acertou, sei lá, 3, 4 questões. É um banho de água fria, né? Então, assim, o conselho, se autoavalia, se autoconheça, né? Fala, não, eu sou capaz, vou comprar essa briga e vou em frente. É a perseverança, né? Não desistir, né? Aconteceu comigo, eu desisti uma época lá atrás, mas, assim, vai em frente, né? Vai dando oportunidade, esses tropeços fazem parte da caminhada, tá? De você ir mal, de você... Às vezes você vai super bem numa disciplina, depois você vai fazer uma outra aula e não conseguiu ir bem, isso faz parte da caminhada. Tem disciplina que você vai fazer o curso uma vez, vai refazer e vai fazer de novo, depois vai ficar fazendo só exercícios para aprofundar, para melhorar o teu nível lá de exigência. Mas assim, mas vale a pena, tá? É uma coisa que vale a pena, assim, se for o teu objetivo, se colocou isso para você como meta e você acha que é capaz, vai, invista em você mesmo. Porque é um tempo curto, mais ou menos curto de vida. Você vai gastar 2, 3 anos, às vezes. Tem gente que passa em um ano. Tá? Isso que eu ia te perguntar. Qual que é a média, mais ou menos, de que você tem acompanhado? Não dá para precisar, eu sei, mas qual que é a média, mais ou menos, que quando alguém fala, não, eu vou fazer, eu quero tal posição, eu vou fazer, qual que é a média? 2 anos? Eu seria um chute por assim, mais de um ano. Mais de um ano. 1 ano, 2 anos. Tá? Tem gente que vai levar mais, tem gente que vai levar menos. Tá? Bem Qual é a quantidade máxima que você já viu, assim, que você fala, nossa, a pessoa está 10 anos estudando para concurso. Você já viu isso? Assim? Não vi. Esse tanto não, né? Eu não saberia dizer, não saberia dizer. Porque eu conheço uma pessoa que estudou, olha, agora você falou 2 anos, eu acredito que foi mais, mas era para um concurso desses bem desafiadores, assim. O que me veio à cabeça era um amigo que não era para concurso público, mas era para faculdade. O sonho dele era fazer medicina. Uhum. Ele acabou o colégio, começou a prestar vestibular, não passou na primeira, não passou na segunda, foi fazendo cursinho, gastando dinheiro, o tempo passando do adolescente, já quase virando adulto, né? 3, 4, até chegar a 7 vezes. Nossa! E anos para ser aprovado em medicina. E virou um excelente médico. Ah, bom, ainda bem, né? O duro é que quando foi aprovado, excelente médico. Ou seja, ele apostou nele. Né? Ainda bem. Também, Lu, é o seguinte, é engraçado que durante essa fase de acompanhamento dos alunos, a gente acaba pegando assim, tão grande, fica uma relação muito próxima. Uhum. Internet, né? Poucos alunos eu conheço uma quantidade bem pequena eu conheci pessoalmente, tá? Prova em que eu fui em 2018, teve uma prova de Goiás, aí eu fui até Goiânia para conhecer os alunos pessoalmente e dar aquele apoio moral, aquela força, falar, estamos aqui junto com vocês e tal. Aí isso a gente acaba fazendo. E uma vez teve uma prova na Engenharia Mauá, em São Caetano, era uma prova, não lembro, acho que era São Bernardo. Acho que era São Bernardo a prova, do município, não, municipal. Aí eu fui lá para conhecer 2 alunos também que estavam prestando a prova, tá? Então, assim, mas é assim, exceção. A maioria dos alunos a gente não conhece pessoalmente, né, presencialmente. Mas é interessante que a gente pega um carinho assim tão grande
E quando a gente vê o nome do seu aluno aprovado, não tem felicidade maior. Parece assim, que é o nosso nome que está lá na lista de aprovados. É Ai, que muito legal. bacana. E Então, é uma... o que eu lembrei de você e que eu tenho visto muito nesse momento de pandemia, e que eu acredito que vai além do coach, por isso que a mentoria para mim, ela é mais profunda, e eu dedico o que eu vou falar agora a uma amiga chamada Cris, não sei se ela vai ver, eu vou mandar esse vídeo para ela depois, que é quando a pessoa fala assim, tô junto com você, não vou te deixar sozinho, né? Então a mentoria para mim, ela é muito isso, ela dá a mão e vai junto com você. E isso, nos dias de hoje, não só para o concurso, né, mas para o contexto que a gente está vivendo hoje, isso é fundamental. É muito importante, a gente está precisando disso, né? Alguém que fala, não, estou com você, vamos junto, né? Muito legal. Kátia colocou aqui, olha, a AFTN, ela está traduzindo para mim, porque você sabe que o conhecimento é vasto. É auditor fiscal do Tesouro Nacional. Essa terminologia ainda Era a antiga nomenclatura, né? Era antiga. Quando ela era a FTN, tá? quando eu entrei na Receita, ainda era FTN, eu fui a FTN também. Né? Depois, foi por pouco tempo, depois mudou para Auditor Fiscal da Receita Federal e depois mudou, hoje é Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, hoje é o cargo completo. Tá. Ai, que mais? Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloquem aqui, porque olha, você viu, para quem estava com receio de falar um pouquinho, dá vontade de falar mais ainda, né? Não, acho que você abordou bem, principalmente essa questão do estudar, que eu acho fundamental, principalmente agora a gente pode aproveitar, já que está todo mundo em casa, eu vejo muita gente fazendo curso, sem um cuidado, então está fazendo curso, está ouvindo música, né? Se você não tiver esse foco, não absorve. E o pessoal, a Kátia, você, da turma da escrita, né? Tem que escrever, porque o cérebro também assimila, né? Uma vez que você registra, assimila. E então, já que ninguém colocou nada, eu queria te, primeiro, agradecer muito a sua disponibilidade de tempo, de estar aqui. Foi, nossa, encantador. Eu achei o seu trabalho muito diferente. Eu acredito que tem ainda, né, vai ter bastante oportunidade aí para você. E agora a gente não tem fronteira, né, porque virou tudo global, tudo digital, então vamos para o mundo, mas eu tenho pedido aqui para as pessoas assim, deixa uma mensagem que você queira deixar de uma maneira geral, que mensagem você deixaria aqui para a gente já ir encerrando? Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Lu, foi muito bacana aqui, confesso que eu estava bem, assim, ansioso, eu já sou ansioso por natureza, estava preocupado, falei, meu Deus do céu, o que eu estou entrando aqui? O que eu Foi bem bacana. Quero dar um abraço para o Oswaldinho, nosso amigo, né? Não vejo há tantos anos. Fiquei emocionado com a mensagem da Bruna. Sim, Né? Imagina, foi uma emoção, tá? Saber dessa foi bacana. A mensagem que eu tento deixar é assim, investir em si mesmo, né? Aproveitar o teu autoconhecimento. A gente passa muitas vezes por algumas mudanças drásticas na vida, né? Surgem alguns acontecimentos, dificuldades na vida, e a gente vai passando e tentar tirar desses momentos sempre o melhor. Uma que encontrei foi através do estudo. Eu sempre gostei de estudar, de estar aprendendo, né? Então, assim, quando você está estudando, aprendendo coisas novas, você vai ganhando uma bagagem, e essa bagagem depois vai te ajudar a tomar a melhor decisão para você, tá? Passaria isso. Eu não poderia deixar também de registrar também, né, de falar sobre a Receita Federal, né, que foi, na verdade, a minha maior escola, né, eu sou muito grato por ser um auditor fiscal, e, assim, orgulho de trabalhar na Receita Federal, ela foi a melhor escola que eu tive na minha vida. Se você parar para pensar, estar aqui conversando com você hoje é uma experiência que foi ela que me trouxe, entendeu? A Receita Federal.
Porque eu, no tempo de faculdade, de colégio, era um menino super tímido, né? Mas público, assim. E aí, quando eu entrei na Receita Federal, foram surgindo as possibilidades. Já no começo, eu comecei a integrar um grupo de desenvolvimento de sistemas, de dar treinamento, então eu tinha que viajar, dar treinamento para o Brasil afora, então eu tinha que falar em público, né, falar para as pessoas, né? Depois comecei a participar de um sistema, chama-se SPED, que é Sistema Público de Escrituração Digital, que as empresas usam, né? Hoje, a imensa maioria das empresas usa hoje parte de escrituração, contabilidade, a nota fiscal eletrônica, então são vários módulos que fazem parte. E eu participei desse desenvolvimento. E ela me propiciou isso. Além disso, de me fazer participar desse grupo, ela me fez o quê? Que eu tivesse que me expor. Então, eu tive que dar aula em faculdade, né? Fui dar palestra para contadores, para a Fiesp, para a Universidade de Sorocaba. Para direito, eu sempre te Amiga vejo Bernardo, aqui, né, de direito. que faz faculdade de Direito. Mas é Então, muito assim, legal você falar isso, porque valeu a pena, né? É para carimbar e chancelar que todo o esforço vale a pena, né? E o quanto a gente enriquece, é mesmo, né? Eu também sou super tímida, olha, a gente veio parar no YouTube, a modernidade, né? Que legal. Aí eu fico muito contente, porque ninguém fala depois, né? Eu achei bem bacana você falar isso, porque todo mundo tem essa luta para chegar lá, aí chega e ninguém reconhece, né? Ninguém, ou poucos reconhecem, isso é muito legal, e é muito bacana, porque aí você acaba se apaixonando pela atividade que você escolheu, né? Porque aí foi uma escolha muito também sua, de cada um que presta o concurso, né? A pessoa escolheu, é diferente, talvez. Para mim, tem uma conotação um pouquinho diferente do trabalho, né? Você tem uma vaga de emprego, você vai lá e tá. Mas o concurso tem outros apelos, né? Assim, tem esse apelo de dedicação, de você entender que você está sofrendo agora, que se programou durante 2 anos para chegar, né? Isso. E encontrar depois também uma estabilidade, te dar uma segurança um pouco melhor, que vale a pena, né? Não é só o duro de chegar, tem o depois que é bem bacana, né? Então, mas olha, adorei a sua declaração de amor para a Receita. Achei legal, vai ficar gravado, hein? Vai ficar gravado, mas muito legal, né? Olha, a Kátia está dizendo assim que foi ótimo te conhecer, por isso que ela tem adorado as lives, e eu também, Kátia, porque são pessoas e histórias encantadoras, e que vale muito a pena. Agora segura, agora segura. A Bruna diz assim, muito bom o conteúdo, parabéns e obrigada, Renata, apesar de ter 24 anos, ó, já... também sou da turma da escrita, bem Marcelinha, né? Bem. E eu, quando eu tive essa ideia de convidar você, também fui muito assim, inspirada no que a gente conversou um pouquinho, né? Eu acho que essa conexão ontem, depois quando você tiver um tempinho, você veja o vídeo do Moacir, ele falou bastante sobre essa questão da rede de relacionamento que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né, Rê? Então a gente se conhece há tanto tempo, e que delícia que é manter esse contato gostoso, né? E você reencontrar pessoas depois de tanto tempo e ainda manter essa linha. Então, vou aproveitar a Bruninha aqui para dizer justamente isso, né? A importância desse vínculo que a gente vai fazendo ao longo da vida. É isso que fica, né? Então, aqui, a Kátia, por exemplo, a gente se encontrou num curso de concierge em 2016. E olha, o tempo vai passando, a gente está sempre trocando ideias, informações,
que mais? Eu sempre é um repensar, né? E esse momento é bem para isso. Então, olha, quero muito te agradecer. Nós vamos terminar nossa live, senão a gente vai ficar. Para quem é tímido, a gente vai ficar umas 3 horas de live, né? Podia ser bem patrocinada aí, né? Mas eu quero muito te agradecer. Espero que você tenha gostado, que venham várias outras lives para você, ou aqui, ou no Instagram, que você vai virar ratão de lives. E agradecer a todo mundo que está aqui, a Flávia que entrou, as meninas que entraram, a Bruna. É uma dica, né, Bruninha, para quem sabe, a gente, igual você tinha um emprego e foi, né, decidiu tomar essa decisão. Então, você fica aqui comigo e a gente vai se despedindo aqui do pessoal do YouTube. E muito obrigada, tá? Obrigado mesmo, Lu. Fica aí, não saia daí. E para quem estava assistindo, muito obrigada.